Orje Jinujun Sam Pema Gesa Dompo La Yansen Tsugi Nudrugni Pema Juni Jisudra Kodu Kanjo Mampe Ko Chichi Jesu Dajuki Jinji Hopchi Jitsu So Guru Pema Siji Ho Ho Jeji Mujan Sam Pema Gesai Dompo Yansen Tsugi Nudugye Emajune Jesudra Kordu Kanjo Mampeko Chechi Jesu Dajuki Jinji Wachi Jitsu So Guru Pema Siji Ho Ho Ji Nujansa Pema Gesar Dompo La Yansen Tsugi Nudrugne Imagine Jesudra Kodu Kanjo Mampeko Chechi Jesu Danduki Jinji Lochi Jitsu So Guru Pema Siji Hon. Oi, pessoal. Gravando aqui de novo, a gente vai continuar então o estudo do Meditando a Vida. O encontro passado a gente viu a parte da introdução e hoje a gente vai entrar na breve apresentação do budismo. Aí, só para explicar um pouco, eu tive a intenção de começar a fazer esse estudo, principalmente pensando em uma amiga minha, que a gente estava tentando ver se conseguia encontrar algumas datas para se organizar e fazer esse estudo juntas, mas por conta de como as coisas estão um pouco sem muita previsibilidade, assim, para mim, eu resolvi fazer de maneira assíncrona. Então, eu faço as gravações e aí ela faz os estudos e pode também me enviar perguntas, a gente conversar, fazer lá os comentários dela e seguir assim, né? E aí, quando for o caso de a gente conseguir se encontrar de uma maneira síncrona, a gente faz um encontro e aí conversa um pouco mais, né? Sobre o estudo e outras coisas. E aí depois eu pensei, por que não deixar isso disponível para, né, outras pessoas também que, por karma, têm conexão e aí, né, se a gente tem conexão, a gente pode se entender um pouco melhor e talvez se apoiar nessa caminhada, né? Então, tô deixando as gravações disponíveis no meu YouTube e também deixando disponível a possibilidade de outras pessoas que estejam escutando isso, que queiram conversar, pode, né, entrar em contato comigo e a gente segue de alguma forma, né, em contato e fazendo com que essas fermentações, às vezes, que a gente leva dentro da gente, né, possam ser um pouco mais partilhadas e com isso fazer que a caminhada no próprio, né, nas nossas próprias vidas, assim, né, relacionadas ao Dharma, possam ficar um pouco mais expostas para que a gente possa aprender um pouco uns com os outros também, né? Então é um pouco essa a intenção. Aí eu vou fazer então aqui, vou continuar a leitura aqui, né, da apresentação, dessa breve apresentação do budismo, mas só comentando que dentro disso tudo, né, dessa apresentação que o Lama vai fazer aqui, ele vai tratar, né, um pouco do aspecto da visão do budismo como um remédio para dukkha,
Vai trazer também a perspectiva da vida do Buda, a perspectiva dos ensinamentos, da meditação, da visão de bondade, né, da compaixão como um caminho, dos idams, né, das deidades como um caminho, do reconhecimento da natureza ilimitada diretamente também como um caminho, e do aspecto da compreensão, assim, do âmbito da sabedoria também, né? Então, esses são os pontos ali que estão descritos, né, no sumário, e que depois ele vai passar um a um dentro dessa construção, né, que foi feita para esse livro. Então, a gente começa com essa breve apresentação do budismo, e ele começa falando sobre o Buda da compaixão, na página 25, para quem tem o livro físico, né? O Buda da compaixão é algumas vezes apresentado com 1000 braços. Esses braços representam suas qualidades ilimitadas para socorrer os seres. Sua motivação de trazer benefícios é tamanha que ele desenvolveu a capacidade de utilizar os múltiplos aspectos da vida convencional limitada como portas para a experiência final do reconhecimento da natureza ilimitada. Então, muitas coisas aqui, né? Assim, ele começa com o Buda da compaixão e termina com a natureza ilimitada. E é muito característico, assim, né, do Lama fazer esse tipo de ensinamento, em que ele vai falar do aspecto último, assim como um Buda da compaixão que ele é, né, trazendo o aspecto último nas formas mais convencionais, tanto que os exemplos todos que ele utiliza são muito cotidianos, né, e eu acho muito bonito isso. Mas a motivação desse Buda da compaixão, né, dessa manifestação da compaixão por meio que se manifesta né, mais claramente nos mestres, mas que é vista em todas podendo ser vista por todos os lugares, né? É só a gente parar um pouquinho, a gente vê essa compaixão manifesta, né? Ela pode ser vista, ela pode ser localizada em qualquer experiência, né? Então, por isso que ele diz, né, que os Budas, eles vão, por conta dessa grande compaixão deles, eles vão utilizar múltiplos aspectos da experiência convencional limitada, que são as coisas cotidianas que a gente faz, qualquer coisa que a gente faz, ali tem uma porta, né, para a experiência final do reconhecimento da natureza ilimitada. Então, aqui a gente já vê, né, todos os dharmas são dharmas, todas as aparências são ensinamentos. Os ensinamentos estão escritos nas coisas, nas aparências, mas isso precisa ser visto. E aí os mestres vêm e assopram pra gente como isso pode ser visto. Segundo a cosmologia budista, estamos vivendo uma era afortunada, no qual 1000 Budas surgirão em sequência. Em contraste aos tempos afortunados, há longas eras de escuridão, nas quais nenhum ser consegue ultrapassar a névoa da ilusão e do sofrimento. Dentro da nossa era afortunada, estamos vivendo os tempos do Buda Shakyamuni. Esses tempos estão caracterizados pelo fato de que os ensinamentos de como ultrapassar o véu da ilusão que se apresenta diante de nossos olhos estão presentes e preservados desde o período histórico da manifestação do Buda na Índia. Então isso é muito importante da gente parar e olhar, né? Porque assim, como que pode que algo que aconteceu há mais de 2.600, né, há 2.600 anos atrás, por volta disso, né, que são ensinamentos que ensinam a gente a olhar para além das nossas delusões, né, o véu da ilusão, que faz com que a gente aprenda a ultrapassar o véu da ilusão, eles ainda estejam presentes neste momento, né, depois de 2.600 anos, em outro continente, em uma cultura completamente diferente, com outros obstáculos, com outras maneiras de lidar com a própria vida como um todo, com outros desafios. E ainda assim aquilo permanece presente. Como que isso acontece? Né? Como é que tem envolvido em algo que perdura por 2.600 anos?
Acho que é bom a gente parar sempre de vez em quando para olhar isso, se fazer essa pergunta para ver o quão raro, o quão especial, o quão valioso é tudo isso, né? Numa era anterior à nossa, havia um praticante chamado Sumeda. Certa vez ocorreu a notícia de que o Buda daquela época, chamado de Pankara, em breve passaria pela aldeia de Sumeda. Todos se colocaram em atividade para arrumar as estradas e embelezar os locais por onde o Buda passaria, mas não houve tempo. Enquanto eles trabalhavam, o Buda chegou a pé com sua comitiva. Sumeda percebeu que o Buda teria que cruzar um trecho enlameado da estrada e colocou seu manto sobre ela. Ao passar diante de Sumeda, o Buda parou e olhou para ele. Neste momento, Sumeda percebeu a bondade e a capacidade ilimitadas de produzir benefício aos seres que Dipankara emanava. Silenciosamente, Sumeda fez para si mesmo o voto de praticar incessantemente a bondade de modo a manifestar as qualidades do Buda no futuro. Dipankara, percebendo o voto de Sumeda, reconheceu-o como Bodhisattva e disse que, numa vida futura, ele atingiria a condição de Buda com o nome de Shakyamuni. Então, é só esse trechinho assim, né, que mostra como que foi um pouco a história do Buda, né, desse nosso momento na vida anterior dele, quando ele fez esse voto com o Sumeda, com o Dipankara, Buda Dipankara. Eu acho bonito de ver como que é a transmissão, né, desse ensinamento, para que o Sumeda tivesse feito o voto, tivesse criado, né, assim, feito nascer nele esse voto de praticar a bondade e manifestar as qualidades do Buda no futuro. O Buda não precisou falar nada, né? Ele viu o Buda de Pankara, viu a bondade, né, e as qualidades do Buda, e então ele fez o voto de também fazer as práticas para que ele pudesse também manifestar essas mesmas qualidades. Então é como se fosse um exemplo de transmissão mente a mente, que ocorre, né, sem palavras. E, e ele percebeu isso, ele olhou, né, para o Buda e viu essas qualidades nele. Elas estavam escritas nele e ele com o olho, né, que depois vai se manifestar de maneira mais expressiva, desse reconhecimento da sabedoria, já estava ali presente. E foi ele que fez com que o próprio Sumeda reconhecesse essas qualidades do Buda e então pudesse fazer esse voto para manifestar as mesmas qualidades. Aí diz que Sumeda manifestou-se vida após vida como um Bodhisattva, praticando compaixão, bondade, generosidade e humildade. Muitas vezes ofereceu sua vida e seu corpo para o benefício e alimento de outros seres. Na última vida, como Bodhisattva, manifestou-se no mundo dos deuses da felicidade. Com sua visão abrangente, esses deuses perceberam o sofrimento dos seres humanos, presos à impermanência, insatisfatoriedade, doença, decrepitude e morte. Então, cantaram ao Bodhisattva, pedindo-lhe que fosse ao mundo dos humanos para socorrê-los em suas aflições. Então é dito, né, que o Buda ele praticou essas qualidades, né, compaixão, bondade, generosidade, humildade por três éons, oferecendo seu corpo, oferecendo, né, a sua vida para o benefício desses seres. Então os Jatakas trazem isso, né, que são essas histórias do Buda em outras vidas, cada uma com, digamos assim, uma lição, um aprendizado, um ensinamento
como um resumo, né, de cada uma dessas vidas que o Buda teve, oferecendo algum ensinamento que a gente possa, né, que a gente pode aproveitar hoje em dia, ainda dessas mesmas vidas que o Buda vivenciou nos tempos passados, né? E aí essa última vida do Buda, ele estava nesse mundo dos deuses da felicidade, que o Lama também chama dos deuses do mundo da forma também, né? E aí ele estava naquele lugar, né, digamos assim, nesse lugar, e aí então vieram os deuses e pediram para que o Buda então renascesse, né, mais uma vez, e então fosse reduzir o sofrimento dos seres. O Bodhisattva concordou e disse que completaria a profecia de Dipankara, tornando-se o Buda Shakyamuni. Nessa ocasião, voltou-se para o Bodhisattva Maitreya e disse-lhe que, quando os ensinamentos que ele desse no reino humano desaparecessem, seria a vez de Maitreya manifestar-se como Buda. A seguir, o Buda desceu do céu dos deuses mundanos por uma escada luminosa acompanhado de uma comitiva. Aí agora aqui, só me corrigindo, esses deuses mundanos não são nem no mundo da forma ainda, na verdade, eles são os deuses do mundo do desejo mesmo, dentro daqueles mundos dentro daqueles mundos que não estão representados na roda da vida, que o Lama tem falado mais ultimamente, né, que seria o céu de Tushita, que é o mundo onde os bodhisattvas, né, assim, esse estado mental, esse mundo dos bodhisattvas, que ainda estão, então, tem essa ligação com o reino do desejo pela aspiração de beneficiar os seres de alguma forma. E aí foi dentro dessa condição que ele retorna para renascer, né, no mundo dos reinos dos humanos, para beneficiar os seres, né, de alguma forma com a sua própria vida. Aí, nesse momento, no reino dos Sákyas, na Índia, a rainha Maitreya teve um sonho, no qual um elefante branco penetrava em seu ventre pelo lado direito. Ela acordou o marido, o rei Suddhodana, e disse-lhe: Estou grávida. O príncipe Siddhartha nasceu apresentando sinais extraordinários. E no livro do Buda Dharma tem um pouco desses momentos assim mais escrutinados assim de como que foi a vida do Buda nesses tempos anteriores. É bem interessante de ler assim o livro Buda Dharma como um todo, né? A gente vai pegando mais os meandros assim, dando mais carne para essa história, né? Que que a gente vê do Buda histórico e o quanto a gente pode aprender com essa história também, né? Fazendo os paralelos com as nossas vidas mundanas, assim. O príncipe Siddhartha nasceu apresentando sinais extraordinários. Viveu nos palácios reais em grande felicidade, até o momento em que, defrontando-se com as evidências de doença, decrepitude e morte, o voto feito perante Dipankara amadureceu, produzindo no príncipe o impulso de se dedicar à vida espiritual. Assim foi viver na floresta. Então, né, o Buda ele não veio, não é alguém que vivia uma vida comum e aí então não tinha muito o que perder e aí mesmo se largou no meio da floresta, não, ele teve uma vida muito boa, né, que ele deixou para trás. E não é como se fosse algo que alguém que não está numa condição muito boa, então, deixa eu ver se eu faço outra coisa aqui. Não, ele teve um grande movimento de renúncia, né, nesse sentido, desse aspecto mundano, né. Após um período de vida ascética, Siddhartha libertou-se completamente de todos os padrões automáticos que produzem experiências convencionais de realidade, extinguindo o sofrimento
e atingindo a onisciência, a condição idêntica de todos os Budas do passado e do futuro. Então não foi durante o período de vida ascética, né, que ele atingiu isso. Ele teve um período onde ele praticou de maneira muito ardente, né, assim, e, e até perigosa, né, colocando a própria continuidade da vida dele em risco, do tanto que ele fazia uma vida restritiva, né, de se alimentar muito pouco, praticar muitas horas e viver apenas dessa forma, né? Que ele chega um momento que ele diz não, nenhum ser vai mais precisar passar por tudo isso. Já sofri tudo que eu precisava sofrer. Agora as outras pessoas, né? Elas não precisam fazer esse caminho. Não é necessário. E ele então ele se liberta completamente de todos os padrões automáticos, que também a gente vai chamar de karma, né? A gente pode usar essa linguagem também, hábitos, né? Energia condicionada, enfim, todas essas palavras são, digamos assim, termos que a gente pode identificar o que são esses padrões automáticos que o Lama se refere aqui, né? Que produzem experiências convencionais de realidade. Então, essas maneiras kármicas de a gente olhar para a realidade produzem essas experiências convencionais. A gente acha que aquilo lá é verdadeiro, é aquilo mesmo, mas é só uma experiência convencional de realidade. E quando ele se liberta disso, ele extingue o sofrimento e atinge a onisciência, ou seja, a percepção completa da natureza da realidade, que é a condição idêntica de todos os Budas do passado e do futuro. Então é a liberação, né? A visão ampla da natureza limitada, a visão completamente livre, né? Enquanto meditava sob a figueira sagrada, desafiando Mara, o senhor da ilusão, Siddhartha enfrentou e superou muitos desafios. No encontro com Mara, este disse a Siddhartha que a condição de liberdade que havia atingido só ele poderia conquistar, que ele guardasse aquele conhecimento para si, pois ninguém mais o entenderia. Compreendendo que todos os seres têm a natureza ilimitada, Siddhartha colocou-se de pé para levar sua experiência de liberação a todos os seres. Tornou-se então o Gautama, o abençoado, o Buda Shakyamuni, o sábio silencioso da família dos Sakyas. Então se diz que foi o último desafio que Mara, né, propôs para o Buda, que trata desse aspecto que poderia pegar assim num âmbito de orgulho, assim, né? Ah, você é o maioral, os outros não vão entender, então fica só para ti, né? Não conta isso para ninguém, não fala isso para ninguém, né? Mas o Buda, por ter atingido então, né, essa visão completa e esse reconhecimento completo da natureza livre de todos os seres, ele diz não, é possível, ainda que depois os deuses os deuses é, tiveram que pedir para o Buda dar os ensinamentos, né? Porque ele também titubeou assim. E ficou um tempo achando que era mais ou menos aí como Mara diz, assim, os seres não vão entender. Isso é muito sutil, muito difícil de ser visto. Se eu for falar, não vou entender, não adianta. Então, o Buda comprou por um tempo assim a visão de Mara, né? Mas aí os deuses vieram e pediram para que o Buda oferecesse, né, os ensinamentos, porque haviam seres que tinham pouca poeira nos olhos e que então eles eram capazes de compreender e ver dessa forma. E aí então o Buda começou a oferecer os ensinamentos. A partir dali, o Buda Sakyamuni dedicou-se a socorrer os seres incessantemente. Até o fim da vida, aos 80 anos, proferiu 84.000 ensinamentos. Ao longo dos 25 séculos que nos separam daquela época,
a transmissão de sua experiência foi preservada, praticada e ensinada de forma ininterrupta, geração após geração. Adaptando-se às diferentes mentalidades dos seres, os ensinamentos do Buda foram apresentados de forma variada. A seguir, alguns desses enfoques. Então é isso, assim, né? O Buda, ele atingiu a liberação e depois que ele atingiu a liberação, ele não foi para um lugar ficar vivendo essa vida de liberdade e deixa que o resto se lasque porque é só ilusão mesmo. É só delusão e ok, né? Então não teve esse movimento, teve um movimento de sim ir ao encontro dos seres e encontrar meios, linguagem, formas de que os seres eles pudessem entender esses ensinamentos, essa apresentação do que é a natureza da realidade, mas dentro da realidade de cada um, né? Então, por isso que tantos ensinamentos, porque cada um tem um universo, cada um tem uma maneira de ver, por mais que a mente ela funcione, ela opere da mesma forma, a quantidade de, né, os karmas, a imbricada rede de karmas, assim, ela é muito diferenciada e às vezes muito específica. Então, para cada um vai precisar de um determinado tipo de remédio. E aí, então, vai sendo criado essa vasta rede de ensinamentos para alcançar os seres e os seus diferentes tipos de mente. E isso só pôde chegar até nós porque teve essa transmissão de não apenas dos textos, mas da experiência, né, que foi passada pelo Buda. Ela foi praticada, ela foi ensinada de forma ininterrupta. Então, a gente pode imaginar, né, o quanto de praticantes, né, daquele tempo, o quanto desses praticantes que tiveram que se tornar professores, digamos assim, né, que vai ensinando isso para os outros alunos. Depois esses alunos vão se tornando professores e aí eles vão praticando, eles vão incorporando isso no corpo deles, na vida deles, aquilo vai ganhando uma densidade e deixa de ser apenas uma palavra que está num livro. Então aquilo se torna o olhar. E aí por isso pode ser mantido e passado adiante. E o quanto isso se perde é à medida do quanto isso deixa de ser visto pelas pessoas que estão passando isso adiante. E aí por isso que a gente às vezes vai ouvir o Lama falar, né, que tem a degenerescência do próprio caminho, né, das próprias escolas, porque aquilo vai sendo praticado, mas aí os alunos, né, os discípulos, os praticantes não alcançam aquela realização e aí alguns ensinamentos vão ficando para trás, né, algumas coisas vão virando uma coisa meio torta. E aí então vem do nada assim uns vidyadharas, assim uns grandes mestres que são capazes de reconhecer onde estão os enganos. E aí eles fazem aquele rugido do leão assim e mostram onde estão os enganos, onde estão as restrições, onde estão os erros, às vezes nos próprios textos, como o Lama fala que Dudjom Rinpoche fez, né, muitas vezes de corrigir assim os textos que são assim, né, sagrados, são muito importantes para quem está estudando o budismo, quem quer praticar, né, para quem quer viver isso, para que as pessoas consigam entender onde que estão os enganos que foram se perdendo, né, assim, onde foram acontecendo ao longo do tempo, porque essa visão ela foi se perdendo, daí vem os vidyadharas e então abrem de novo aquilo que está com enganos nas próprias literaturas, às vezes nos próprios ensinamentos, nos sutras que a gente está acessando hoje em dia, né? Então, esse é a parte inicial desse capítulo. Aí,
Nesse próximo trecho, a gente começa com uma das abordagens que são utilizadas para introduzir os ensinamentos, para introduzir a visão que o Buda apresenta, né? Que é a parte que fala do remédio para a dukkha. Só que como essa parte é um pouco mais longa, eu acho que vai ser interessante a gente fazer em separado para não ficar tão longo os áudios assim e vocês também poderem escutar mais fácil, né, no cotidiano de vocês. Então, vou fazer as preces de dedicação e aí a gente encerra por hoje. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todos os que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança sempre surgir para elas. King Lok Cho Sun Ring Lung Che Zan Lin Sa Sun Ja Pa Pedro Gyu Cho Su Nao Adam Hidral do Song Ele Show. Obrigada.